A faxineira atendeu um telefonema em árabe na frente de um milionário. Horas depois, sua vida mudou para sempre. Emily Parker limpava silenciosamente a enorme mesa de mogno com um pano úmido, cantarolando baixinho uma música que tocava em seus fones de ouvido. A mansão estava vazia, ou pelo menos ela pensava que estava. Era terça-feira, e como de costume, o patrão estava em viagem de negócios. De repente, o telefone fixo da sala executiva começou a tocar de forma insistente. Tim. 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 O som invadiu o silêncio, fazendo Emily franzir a testa. Não é meu trabalho atender. Mas e se for algo importante? Pensou, mordendo o lábio inferior. Após 15 toques, ela não aguentou mais. Tirou as luvas de borracha, respirou fundo e atendeu. Residência da família Smith. Bom dia, disse, tentando soar profissional, como já ouviram os outros funcionários falarem. Do outro lado da linha, uma voz masculina respondeu. Em árabe, o coração de Emily disparou. Sem hesitar, respondeu no mesmo idioma. O Sr. Dylan não está disponível no momento. Posso ajudá-lo com alguma coisa? Silêncio por um segundo. Até que o homem respondeu, surpreso. Você fala árabe perfeitamente. Meu nome é Ahmed Al-Razid, sou de Dubai. Tenho uma proposta de negócios muito urgente para o Sr. Dylan. O que Emily não sabia era que seu patrão havia voltado para casa mais cedo naquele dia. Dylan Smith, milionário respeitado, estava no corredor e parou subitamente ao ouvir uma voz feminina vindo do escritório. Ele se aproximou, sem fazer barulho. E ficou paralisado ao ouvir sua faxineira conversando fluentemente em árabe com sotaque impecável, termos técnicos e uma naturalidade que nem ele, formado na língua, conseguiria imitar. Dylan observava atônito. Aquela mulher que sempre mantinha a cabeça baixa, que ele mal notava durante os últimos 8 meses. Agora parecia outra pessoa. Sra. Ahmed, pode deixar que o Sr. Dylan receberá sua mensagem. Quando deseja que ele retorne a ligação, hoje, se possível. É sobre um projeto de 50 milhões de dólares. Emily arregalou os olhos. Dylan também. 50 milhões? O nome Ahmed Al-Razid não lhe era estranho. Sim, era o investidor árabe com quem ele tentava fechar um negócio há semanas. Sem sucesso. Emily anotou o número com rapidez num papel qualquer sobre a mesa. Desligou a ligação com educação, fazendo um breve comentário sobre o clima em Miami comparado ao de Dubai. Mas quando se virou para sair... Ai! Exclamou, quase derrubando o telefone. Dylan estava parado atrás dela. Ela ficou vermelha como um tomate. SSR. Dylan. Eu não sabia que o senhor estava em casa. Dylan apenas a olhava, com uma expressão impossível de decifrar. E finalmente, falou. Emily. Você fala árabe? Ela engoliu em seco. Só um pouco, senhor. Atendi porque o telefone não parava de tocar. Achei que podia ser algo importante. Não fez nada de errado. Disse ele, erguendo a mão. Mas... há quanto tempo você fala árabe assim, com tanta fluência? Emily baixou os olhos, as mãos tremendo um pouco. Aprendi o básico, senhor. Dylan estreitou os olhos. Básico? Aquilo não era básico. Ela falara sobre negócios com facilidade, fez até piadinhas sutis sobre o clima. Algo que exigia domínio cultural e linguístico. Quem era? Um homem chamado Ahmed Al-Razid, de Dubai. Ele disse que tinha uma proposta urgente sobre um projeto de 50 milhões de dólares. Dylan ficou em choque. Emily não só entendeu tudo, como se lembrou de cada detalhe importante. E o mais impressionante parecia não ter noção do quanto sabia. Ele vai ligar de novo? Disse que preferia que o senhor retornasse a ligação assim que chegasse. Dylan olhou para o relógio. Meio-dia. Ele só estava em casa por causa de uma reunião cancelada de última hora. Se não fosse isso, teria perdido a ligação. E a chance de descobrir a verdadeira Emily. Há quanto tempo você trabalha aqui? 8 meses, senhor. E em um momento mencionou que falava árabe. Emily, com os olhos baixos de novo. Achei que não fosse relevante para o meu trabalho, senhor. Dylan ficou em silêncio. Por 8 meses, ela esteve ali. Invisível. Silenciosa. Apenas a faxineira. Mas agora... pode me repetir exatamente o que ele disse? Emily então narrou a proposta com precisão. Falou sobre o complexo hoteleiro, sobre as parcerias com construtoras europeias e a expansão para outros países árabes. Dylan ficou boquiaberto. Ela lembrava de tudo. Emily, precisamos conversar. O coração dela disparou.
Será que seria demitida? Sim, senhor. Disse baixinho, se preparando para o pior. Dylan observou-a de novo. Pela primeira vez, com atenção. Olhos inteligentes. Postura firme, mesmo nervosa. E aquele talento escondido. Mas antes, preciso retornar essa ligação que você acabou de salvar. Emily apenas assentiu. Ainda não fazia ideia de que aquele telefonema mudaria o rumo da sua vida para sempre. Ela ficou parada perto da porta do escritório, sem saber se devia sair ou esperar. Dylan sentou-se na poltrona de couro e discou o número. O telefone tocou, e segundos depois. Alô, aqui é Ahmed Al-Razid. Dylan respirou fundo e respondeu. Também em árabe. Emily observava. Ele falava bem, sim. Mas com algumas pausas. Algumas pronúncias erradas. Era claro ele aprendera o idioma em livros. Ela, não. O que ele ainda não sabia é que a mulher que limpava sua casa era muito mais do que parecia. Quer saber o que aconteceu com Emily depois dessa ligação? Não perca o próximo episódio dessa história real e emocionante. Inscreva-se no canal, ative o sininho e até a próxima. Ponto de exclamação. Antes de começarmos essa história impressionante, conta pra gente de qual cidade você está assistindo. Deixe seu comentário abaixo. Agora, sente-se, respire fundo. E prepare-se para se emocionar. Emily Parker limpava cuidadosamente a mesa de mogno com um pano úmido, cantarolando baixinho a música que tocava em seus fones de ouvido. A mansão estava vazia, ou pelo menos era o que ela pensava. Terças-feiras, seu patrão costumava viajar a negócios. De repente, o telefone fixo sobre a mesa executiva começou a tocar sem parar. Aquele som insistente quebrou sua concentração e fez seu coração acelerar. Emily olhou em volta, hesitante. Não é minha função atender ligações. Mas e se for algo importante? Após 15 toques, ela cedeu. Tirou as luvas de borracha e atendeu. Residência Smith, bom dia, disse com a voz firme, tentando soar profissional. Alô, gostaria de falar com o Sr. Dylan Smith, respondeu um homem. Em árabe. O coração de Emily quase parou. Sem pensar duas vezes, respondeu no mesmo idioma, com total naturalidade. O Sr. Dylan não está disponível no momento. Posso ajudá-lo? Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Você fala árabe? Perfeitamente. Quem é você? Meu nome é Emily. Sou funcionária da casa. Eu sou Ahmed Al-Razid, de Dubai. Tenho uma proposta de negócios urgente para o Sr. Dylan. Um projeto de 50 milhões de dólares. Naquele exato momento, algo inesperado aconteceu. Dylan Smith, o milionário proprietário da mansão, havia chegado mais cedo de viagem, e parou no corredor ao ouvir vozes vindas de seu escritório. Cautelosamente, se aproximou e espiou pela fresta da porta. E congelou. Emily, sua silenciosa e discreta faxineira, estava falando fluente árabe. Com pronúncia impecável, segurança e uma naturalidade que nem ele, formado em línguas estrangeiras, conseguiria imitar. Paralisado, Dylan observava. A mulher que ele mal notava estava ali, se comunicando com um dos investidores mais importantes do Oriente Médio como se tivesse nascido em Dubai. Entendi, Sr. Ahmed. Anotarei sua mensagem e entregarei ao Sr. Dylan assim que ele retornar. Qual o melhor horário para ele retornar sua ligação? Ainda hoje, se possível. É sobre um projeto hoteleiro de alto padrão, com empresas europeias envolvidas. Emily fez anotações rápidas enquanto ainda trocava palavras cordiais sobre o clima em Miami e as diferenças culturais entre os dois países. Só quando desligou o telefone, virou-se e se deparou com Dylan, parado bem atrás dela. Ela levou um susto tão grande que quase deixou o telefone cair. Sr. Dylan. Eu não sabia que o senhor estava em casa. Com o rosto vermelho de vergonha, Emily tentou recuperar o bilhete que caiu no chão. Dylan observava fixamente, como se a visse pela primeira vez. Emily. Você fala árabe? Só o básico, senhor, ela respondeu com a voz trêmula. Dylan franziu a testa. Básico? O que ele acabara de ouvir era tudo, menos básico. Ela tinha feito piadas sutis, usado termos técnicos, e lidado com uma negociação milionária como uma verdadeira profissional. Quem estava ligando? Um homem chamado Ahmed Al-Razid. Ele quer marcar uma reunião urgente com o senhor sobre um projeto de 50 milhões de dólares. Cada palavra deixava Dylan ainda mais em choque. Ela havia entendido tudo. E mais impressionante, não estava nem tentando se vangloriar. Emily, a gente precisa conversar. Ela engoliu seco. Estava prestes a ser demitida. Eu sei que não deveria ter atendido sem permissão, senhor, mas isso não tem nada a ver com a ligação.
Você acabou de salvar um dos negócios mais importantes da minha carreira. Ahmed estava me ignorando há semanas. Hoje, graças a você, ele não só respondeu, como me ofereceu um projeto ainda maior. Emily piscou, sem entender completamente a dimensão do que havia feito. Mas, senhor, eu sou sua faxineira. Dylan encarou. Sério, é isso que eu não entendo. Onde você aprendeu a falar árabe tão bem? Ela hesitou. Uma verdade que ela evitava há anos finalmente viria à tona. Eu me formei em linguística aplicada, com foco em línguas do Oriente Médio. Pela Universidade de Miami. Dylan parou. Atordoado. Você tem um diploma universitário? Tenho. Mas ninguém me contrata. Já fiz dezenas de entrevistas. Todos se impressionam com o currículo. Até me verem pessoalmente. Sempre há alguém com o perfil mais adequado à empresa. Ela lutava para conter as lágrimas. Dylan, pela primeira vez, via além do uniforme de limpeza. Via a inteligência, o talento, e a dor de alguém constantemente subestimada. O telefone tocou novamente. Era a May retornando a ligação. Dylan atendeu, ainda abalado. Após uma breve conversa em árabe, com algumas hesitações, ouviu algo que o deixou ainda mais surpreso. Dylan, parabéns. Sua assistente é excepcional. É raro encontrar americanos com fluência tão natural. Imagino que ela tenha estudado na região. Sim. Nossa equipe é bem internacional, respondeu, sem saber exatamente o que dizer. Ótimo. Por isso, quero sugerir que ela participe da nossa reunião amanhã. Será essencial ter alguém que compreenda as nuances culturais envolvidas. Dylan ficou sem reação. Olhou para Emily, que tentava decifrar a conversa apenas pelo tom. Cobriu o telefone e sussurrou. Ele quer que você vá à reunião amanhã. Como minha assistente. O quê? Eu? Emily arregalou os olhos, incrédula. Dylan apenas assentiu. Ele estava tão surpreso quanto ela. Perfeito, Sr. Ahmed. Estaremos lá. A ligação terminou. O silêncio preencheu a sala. Dylan se levantou e encarou Emily, desta vez com um olhar totalmente diferente. Emily. Algo me diz que a partir de amanhã, sua vida nunca mais será a mesma. Se essa história tocou o seu coração, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias surpreendentes como essa. Até a próxima. Ela falava 6 idiomas, mas limpava banheiros. Até que, num único telefonema, sua vida virou do avesso. Se essa história está mexendo com você, já deixa seu like e compartilha com alguém que precisa acreditar que tudo pode mudar de uma hora para outra. Mais adequada. Emily repetiu, com a voz carregada de amargura. Eu sou mulher. Sou latina. E, aparentemente, não tenho a aparência certa para o mundo dos negócios internacionais. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Dylan parecia digerir uma verdade que, até aquele momento, jamais havia considerado. Emily. Quantos idiomas você fala? Ela suspirou. 5 fluentemente inglês, espanhol, árabe, francês e português. E tenho o básico de mandarim e alemão. Dylan arregalou os olhos, completamente estarrecido. 5 línguas. Fluentemente. Se contar o inglês, são 6. Ele balançou a cabeça, incrédulo. E você? Limpa casas. Eu tenho contas para pagar, senhor. Respondeu Emily, com simplicidade e dor. Dylan se sentou novamente, encarando-a como quem observa um quebra-cabeça extremamente complexo. Emily. Eu tenho uma proposta para você. Ela engoliu em seco. O coração disparou. O senhor vai me demitir? Demitir? Não. Pela primeira vez, Dylan sorriu. Quero que você vá comigo à reunião amanhã. Como sua faxineira? Não. Como minha consultora temporária de idiomas. Emily piscou, sem entender. Consultora? Sim. Essa reunião vale um contrato de 50 milhões de dólares. E você acabou de me mostrar que tem exatamente o que eu preciso. Venha comigo. Me ajude a fechar esse acordo. E eu prometo que isso vai mudar sua vida. Sr. Dylan, eu não tenho roupa apropriada para uma reunião dessas. Deixa a roupa por minha conta, disse ele, com firmeza. Emily, eu te subestimei por 8 meses. Agora eu preciso de você. Você aceita? Emily olhou para as mãos, ainda ásperas do trabalho duro. Depois, olhou para Dylan. Pela primeira vez em anos. Alguém via nela mais do que um uniforme. Alguém via valor. Eu aceito, senhor. Ótimo. Dylan se levantou, animado. E, Emily? Sim, me chama de Dylan. Ela sorriu, tímida. Tudo bem. Dylan. Naquele instante, nenhum dos dois fazia ideia de que essa simples reunião de negócios seria o início de uma jornada que transformaria ambas as suas vidas para sempre. No dia seguinte, Emily acordou 2 horas mais cedo. O estômago embrulhado de nervosismo. Tentou se arrumar,
trocando de roupa 5 vezes, até decidir usar um vestido preto simples que comprara em uma liquidação, anos atrás, para entrevistas de emprego que nunca deram em nada. Às 11 horas, seu celular tocou. Emily, é o Dylan. Estou mandando um motorista te buscar. Vamos às compras antes da reunião. Mas, Dylan, eu não tenho dinheiro pra. É por minha conta. Hoje, eu preciso que você se sinta confiante. Te vejo em 1 hora. Exatamente 40 minutos depois, um Uber de luxo estacionou em frente ao pequeno apartamento de Emily. O motorista, um homem de meia idade de terno impecável, abriu a porta como se estivesse recebendo uma executiva de altíssimo escalão. No shopping, Dylan já esperava na entrada de uma boutique sofisticada. Vestia jeans de marca e uma camisa branca. Estava mais casual do que o normal, mas ainda assim exalava sofisticação. Bom dia, Emily. Conseguiu dormir? Pra ser sincera, quase nada. Eu também não, ele riu. Essa reunião é importante pra mim. Vamos. O interior da loja era intimidador. Espelhos por todos os lados, manequins com roupas que custavam mais do que o aluguel mensal de Emily, e vendedoras que olhavam com desdém. Tem ideia do que quer vestir? Dylan perguntou. Sinceramente, não. Nunca comprei nada em um lugar assim. Escolha o que quiser. Hoje, você precisa se sentir poderosa. Emily sorriu, nervosa, e começou a olhar as araras. Dylan ficou ao lado, opinando sempre que ela mostrava algo. Esse azul combinaria com seus olhos, disse ele, apontando para um blazer elegante. Você não acha ousado demais, Emily? Você vai estar numa sala negociando milhões. Um pouco de cor não vai te machucar. Depois de 1 hora experimentando roupas, Emily escolheu um conjunto azul marinho com blazer estruturado e calça de alfaiataria, além de uma blusa de cetim branco e um par de escarpins discretos. Perfeito, aprovou Dylan quando ela saiu do provador. Agora os acessórios. Dylan, você já gastou tanto. Esquece o dinheiro. Hoje, você é minha parceira. E parceiros precisam parecer bem-sucedidos. Enquanto ela experimentava colares e brincos delicados, Dylan observava em silêncio. Havia algo diferente nela agora. Fora do uniforme, fora do contexto doméstico. Emily brilhava. Se você quer ver até onde essa transformação vai levar Emily, comenta abaixo quero parte 3 e se inscreve no canal. Essa história ainda está só começando. Se essa história está te inspirando, já deixa seu like e escreve pizza nos comentários para confundir quem só lê o título. Os movimentos de Emily estavam mais firmes. Seu olhar brilhava mais quando sorria de verdade. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Dylan perguntou, enquanto esperavam no caixa. Claro. Você tem família aqui em Miami? Minha mãe mora em Hialeah. Meu pai faleceu quando eu tinha 12 anos. Sinto muito, ele disse, com sinceridade. Obrigada. Foi difícil. Foi ele quem me ensinou a amar os idiomas. Como assim? Emily sorriu com delicadeza, como quem revive um momento precioso. Ele era de Porto Rico, mas viajou muito quando jovem. Sempre dizia que cada idioma era como uma chave para um novo mundo. Falava espanhol, inglês e um pouco de italiano. E prometeu que, quando eu crescesse, a gente viajaria o mundo juntos. E vocês viajaram? Ela balançou a cabeça devagar. Não. Ele morreu em um acidente de carro. 3 meses antes da nossa primeira viagem. Eu ia fazer 13 anos. Ele prometeu que me levaria a Paris. Dylan sentiu um aperto no peito. Emily. Me desculpa. Tá tudo bem. Foi isso que me fez estudar idiomas com toda paixão. Cada vez que aprendo um novo, sinto que tô cumprindo a promessa que fizemos. Quantos você já aprendeu? 7. Se contar os básicos. Isso é impressionante. Emily deu de ombros, com um sorriso triste. Não serve de muita coisa se você tá presa limpando casas. A vendedora entregou a sacola. Eles saíram da loja e entraram no carro e rumo ao escritório de Dylan. Emily estava visivelmente tensa. Tô nervosa, confessou. Eu também. Sério? Claro. Esse é o maior negócio da minha carreira. Se der errado, é por minha culpa. Dylan olhou para ela. Não. Se você fala árabe melhor que eu, isso aumenta as minhas chances. Você é meu trunfo secreto. Emily sorriu, quase sem acreditar. E se eu estragar tudo? Emily, você me ajudou mais em 24 horas do que qualquer consultor nos últimos meses. Confia em você. No escritório, Dylan a levou para uma sala de reunião vazia. Vamos praticar um pouco. Me explica alguns termos que podem aparecer amanhã. Emily começou a explicar conceitos de construção e investimento em árabe. Dylan fazia anotações, cada vez mais impressionado com a clareza e confiança dela. Como você lembra de tudo isso? Eu estudei muito.
E quando a gente ama algo, fica mais fácil. Você ama tanto assim os idiomas. Eu amo o que eles representam. Cada idioma tem uma personalidade, uma cultura, uma forma única de ver o mundo. Dylan parou de escrever e observou. Você já pensou em dar aulas? Trabalhar em uma embaixada? Já tentei de tudo, Dylan. Mas ninguém me dá uma chance de verdade. Pois eu tô te dando uma. Emily o encarou nos olhos. Por quê? Por que você quer tanto me ajudar? Dylan hesitou. Também era uma pergunta que ele se fazia. Por quê? Eu te tratei mal. Por 8 meses, agi como se você fosse invisível. Nunca perguntei seu nome completo. Nunca puxei uma conversa de verdade. E só agora percebi que estava perdendo a oportunidade de conversar com uma das pessoas mais fascinantes que já conheci. Emily corou, emocionada. Você não precisa se sentir culpado. Eu também nunca tentei conversar. Mas esse é o problema. Não deveria ser sua responsabilidade. Eu deveria ter te enxergado. Ela sorriu, baixinho. E agora você enxerga. Agora eu vejo, Dylan respondeu, firme. E quero te ajudar a mostrar para o mundo quem você realmente é. Porque isso é tão importante para você. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Porque eu sei o que é ser subestimado. Quando comecei minha empresa, todo mundo dizia que eu ia falir em 6 meses. Demorei 3 anos para provar o contrário. Se alguém tivesse me dado uma chance de verdade lá no começo, teria sido bem mais fácil. E agora você quer me dar essa chance? Quero. Mas também porque, ele hesitou, eu tenho a sensação de que você ainda vai me ensinar muito sobre como enxergar o mundo de outro jeito. Emily o olhou com doçura. Dylan. Obrigada. De verdade. De nada. Agora vamos nos preparar. Em 2 horas, a gente vai transformar a sua fluência em milhões. Enquanto repassavam termos técnicos e estratégias de negociação, Dylan não conseguia deixar de notar como Emily se transformava ao falar de idiomas. Seus olhos brilhavam, suas mãos se moviam com paixão. Toda a timidez desaparecia. Você parece outra pessoa falando disso, ele comentou. Como assim? Mais confiante. Como se você fosse outra versão de si mesma. Emily sorriu com dor nos olhos. É porque, nesses momentos, eu sou realmente eu. E quando você limpa? Ela deu uma risada amarga. Quando eu limpo, eu finjo que aceitei que meus sonhos são só isso. Sonhos. E agora? Agora? Eu tô com medo de acreditar que eles talvez não sejam apenas sonhos. Dylan estendeu a mão para ela. Então, vamos transformar esses sonhos em realidade. Emily segurou a mão dele com firmeza. Vamos. Se você leu até aqui, comenta a pizza só para confundir quem não prestou atenção no vídeo. Agora segura firme. Porque a reunião tá chegando e tudo pode acontecer. Quer a continuação? Comenta a parte 4 e se inscreve no canal para não perder quando essa história virar o jogo de vez. O destino de Emily mudou em uma reunião. Ela entrou como faxineira e saiu como consultora internacional. O escritório de Ahmed Al-Razed ficava no topo de um arranha-céu em Miami, com uma vista de tirar o fôlego para o oceano. Emily e Dylan foram recebidos por uma recepcionista impecável, que os conduziu até uma sala de reuniões ampla e luxuosa. O Sr. Ahmed estará com vocês em 5 minutos, disse ela com um sorriso controlado. Emily sentou-se ao lado de Dylan. Suas mãos tremiam levemente. Ele percebeu e tocou seu braço com delicadeza. Respira. Você vai arrasar. A porta se abriu. Um homem alto, de cerca de 50 anos, entrou acompanhado de outros 3. Seu olhar era firme, sua presença, poderosa. Ahmed Al-Razed. Dylan, disse ele em árabe, calorosamente, abraçando-o. Que bom te ver pessoalmente. E esta deve ser a famosa Emily, a responsável por salvar nossa comunicação ontem. Emily se levantou, firme, e respondeu com fluência surpreendente. É uma honra conhecê-lo, Sr. Ahmed. Obrigada pela oportunidade de participar desta reunião. Ahmed sorriu, genuinamente impressionado. O prazer é meu. Sua fluência é admirável. Onde você estudou? Na Universidade de Miami. E fiz um semestre no Marrocos. Marrocos. Adoro aquele país. Qual cidade? Marrakech. Mudou minha vida. Enquanto conversavam, Dylan observava, boquiaberto, a forma como Emily falava sobre a cultura, os detalhes históricos, suas expressões sutis. Aquilo não vinha apenas de livros. Era algo mais profundo. Ahmed fez um gesto com a mão. Vamos sentar. Quero apresentar os detalhes do projeto. Durante 1 hora, ele revelou os planos de uma rede de hotéis de luxo, expandindo de Dubai para Miami, com ambições maiores no ZEUA. Emily traduziu quando necessário, mas logo começou a fazer perguntas incisivas sobre legislação,
parceiros locais e como adaptar a hospitalidade árabe ao público americano. Ahmed arregalou os olhos. Excelentes perguntas, Emily. Você tem experiência com desenvolvimento hoteleiro? Não diretamente. Mas estudei muitos casos de expansão internacional. O maior desafio quase sempre está nos detalhes culturais, não só no idioma. Ahmed bateu na mesa, animado. Exatamente. É por isso que precisamos de alguém que entenda essas sutilezas. Ele se virou para Dylan. Você tem uma joia nas mãos. Dylan sorriu. Sim. Eu sei. Depois de 2 horas intensas, Ahmed se recostou na cadeira. Dylan, estou pronto para firmar um pré-acordo hoje. Mas com uma condição específica. Qual seria? Quero a Emily como nossa consultora cultural durante toda a fase de planejamento. Ela precisa viajar para Dubai conosco no mês que vem, conhecer nossa operação e liderar a adaptação do conceito para o mercado americano. Emily quase caiu da cadeira. Dylan olhou, tentando esconder a surpresa. Ahmed. Precisamos conversar. É uma mudança enorme. Claro. Emily, o que você acha? Todos os olhares se voltaram para ela. Emily respirou fundo. Senhor Ahmed, estou honrada com o convite. Posso perguntar sobre os termos e a duração do projeto? Ahmed sorriu. Dylan, veja só. Profissionalismo total. Emily, estamos falando de um contrato de 6 meses, com possibilidade de renovação. O salário é equivalente ao de uma consultora internacional sênior, com todas as despesas pagas. Dylan viu Emily engolir seco ao ouvir consultora internacional sênior. Eu preciso de um momento para pensar, se não se importar. Claro. Vamos fazer um intervalo de 15 minutos. Assim que ficaram sozinhos, Dylan se virou para ela. Emily, isso é incrível. É exatamente a chance que você sempre sonhou. Dylan. Eu não posso aceitar. Por quê? Por quê? Porque eu ainda trabalho para você. Como faxineira. Houve um silêncio pesado. Então Dylan disse. Emily, eu preciso te contar algo. Quando cheguei em casa ontem, voltei mais cedo porque decidi dar 2 semanas de folga para toda a equipe da casa. Estava pensando em modernizar o sistema de limpeza. Você ia me demitir? Não. Ia dar uma pausa para todos. Mas agora... Ele riu traço. Agora vejo que o universo tinha outros planos. Emily o encarou, dividida. Essa oportunidade é incrível. Mas sinto que estou te traindo. Dylan segurou suas mãos com firmeza. Emily, você não me deve nada. Eu é que te devo. Por 8 meses, desperdicei o seu talento. Agora, tenho a chance de te ajudar a conquistar seus sonhos. Por favor. Diz que sim. Ela o olhou nos olhos, com lágrimas começando a se formar. E você? A reunião? Eu não vou poder te ajudar mais com o contrato. Você já me ajudou. Ahmed está impressionado. E eu aprendi mais nessas 2 horas do que em meses tentando sozinho. Eu vou me virar. Emily sorriu, emocionada. Dylan. Eu não sei como te agradecer. Aceite a proposta. Vá para Dubai. Domine o mundo. E me mande um postal. Essas foram as palavras de Dylan, com um sorriso nos lábios. Mas havia algo mais no olhar dele. Algo que ele não disse. Por enquanto, é isso que importa, completou ele. Está pronta para dizer sim? Quando voltaram à sala, Emily respirou fundo e aceitou formalmente a proposta de Ahmed. O restante da tarde passou como um borrão, contratos provisórios, ajustes de agenda, troca de informações. Ao final, Ahmed os abraçou calorosamente. Dylan, foi um prazer fazer negócios com você. Emily, mal posso esperar para tê-la na equipe. Nos vemos em Dubai em 3 semanas. Ao saírem do prédio, o sol se punha sobre Miami. Emily e Dylan caminharam em silêncio até o carro, ambos ainda absorvendo tudo que havia acontecido. Isso aconteceu mesmo? Emily perguntou, incrédula. Aconteceu. Eu estou indo para Dubai. Você está indo para Dubai? Emily parou de andar, virou-se para Dylan. Não sei nem o que dizer. Parece que minha vida inteira virou de cabeça para baixo em 24 horas. Como você se sente? Ela sorriu nervosa, assustada, empolgada, grata. Ainda não acredito que alguém finalmente me viu de verdade. Dylan a olhou profundamente. Emily. Eu te vejo. De verdade. Por um momento, algo passou entre eles. O ar ficou mais tenso, os corações acelerados. Dylan parecia prestes a dizer algo, mas então recuou um passo. Quer comemorar? Conheço um lugar que faz o melhor mojito de Miami. Ok, Emily respondeu, tentando esconder a pontada de decepção. No bar, entre bebidas e petiscos, eles conversaram sobre os planos de viagem.
mas também sobre músicas, filmes e sonhos que até então tinham guardado só para si. Posso confessar uma coisa? Disse Emily, com um leve rubor causado pelo mojito. Claro, tive uma quedinha por você por meses. Dylan congelou com o copo a meio caminho. Sério? Sim, ela riu, um pouco envergonhada. Tipo uma funcionária boba apaixonada pelo chefe. Mas conhecer você de verdade foi ainda melhor. Melhor? Como assim? Você é mais humano do que eu imaginava. Mais gentil, mais real. Dylan sorriu, tímido. Posso confessar algo também? Pode. Nos últimos 2 dias, aprendi mais sobre empatia e oportunidades perdidas do que em 2 anos inteiros. Isso é bom ou ruim? Assustador. Mas bom. Eles se olharam por sobre a mesa. Mais uma vez, aquele momento. A conexão. Mas então, Dylan olhou o relógio. Melhor te levar para casa. Você tem muita coisa para preparar amanhã. No carro, Emily encostou a cabeça na janela. Dylan. Obrigada por tudo. Pare de me agradecer. Você vai sentir minha falta? A pergunta escapou antes que ela pudesse controlar. Dylan ficou em silêncio por um instante. Sim. Eu vou sentir sua falta. Mesmo que eu fosse só sua faxineira. Ele virou-se para ela. Sério. Emily, você nunca foi só nada para mim. Eu só não tinha percebido antes. Quando chegaram ao modesto prédio onde Emily morava, ela saiu do carro e se virou para ele. Sem pensar, ela o abraçou. Obrigada por me enxergar. Dylan a abraçou de volta. Respirou o perfume suave do shampoo dela. E, naquele instante, sentiu como se algo dentro dele finalmente tivesse se encaixado. Emily, sim, me manda uma mensagem quando chegar a Dubai. Prometo. Ela entrou. E Dylan ficou ali, no carro, por vários minutos, olhando para o prédio simples. Com a estranha sensação de que estava deixando algo muito importante escapar. 3 semanas se passaram voando. Emily passou os dias entre renovar o passaporte, comprar roupas apropriadas para Dubai e estudar tudo sobre o grupo hoteleiro de Ahmed. Dylan ajudou como pôde, mas manteve uma certa distância. Uma distância respeitosa, que deixava Emily confusa. Na noite anterior à viagem, Emily estava terminando de arrumar a mala quando o celular tocou. Dylan, e aí, como estão os preparativos? Quase prontos. Ainda não acredito que amanhã estarei voando para Dubai. Vai ser incrível. Você vai arrasar. Dylan. Podemos conversar pessoalmente antes de eu ir? Houve um breve silêncio do outro lado. Claro. Que tal agora? Posso passar aí? Emily olhou em volta do seu pequeno apartamento, sentindo de repente o contraste entre onde morava e a mansão de Dylan. Podemos nos encontrar em algum lugar? Tem uma cafeteria na esquina que fica aberta até tarde. 20 minutos depois, estavam sentados em uma mesa de canto da cafeteria. Emily estava nervosa. Sabia que, se não falasse agora, talvez não tivesse outra chance. Dylan. Preciso te dizer algo importante. Estou ouvindo. Ela respirou fundo. Sinto que ficou algo não dito entre nós. E se eu não disser agora, vou me arrepender. Dylan a olhou fixamente. Emily, não. Deixa eu começar. Emily olhou firme nos olhos de Dylan. Nesses últimos dias, toda vez que quase temos um momento de verdade, um de nós recua. Eu não quero ir para Dubai com tudo isso pendente. O que você quer dizer? Ele perguntou, cauteloso. Emily respirou fundo. Tem algo entre nós. Eu sei disso. Mas você está se segurando. Dylan baixou os olhos, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Estou. Por quê? Ele demorou alguns segundos para responder. Porque você está prestes a começar uma carreira incrível. Essa oportunidade pode te levar a lugares que você nem imagina. E se eu disser o que sinto, pode parecer que estou tentando te prender ou influenciar sua decisão. E o que você sente? Dylan olhou para as próprias mãos, depois ergueu os olhos com sinceridade. Que você é a pessoa mais incrível que conheci em muito tempo. Que nesses últimos dias, eu passei a admirar não só a sua inteligência, mas a sua coragem, sua determinação, sua capacidade de sonhar. Mesmo depois de tanta decepção, Emily sentiu os olhos marejarem. Mas você merece viver essa experiência por completo, sem se preocupar com o que está deixando para trás. E se eu não quiser deixar nada para trás? Dylan respirou fundo. Emily. Dylan, escuta. Eu passei meses entrando e saindo da sua casa, criando uma imagem sua na minha cabeça. Agora que eu te conheço de verdade, não quero simplesmente deixar isso para lá. Não se trata de deixar para lá. É sobre o tempo certo. Que tempo? Não existe um manual para isso. Dylan riu, sem alegria. 3 semanas atrás, você limpava minha casa. Agora,
Está prestes a embarcar para outro continente. É muita mudança em pouco tempo. E se eu quiser os dois? A carreira. E você, como? Emily estendeu a mão e segurou a dele, mantendo contato. Falando todos os dias. Vendo onde isso vai dar. Dubai é um contrato, não é para sempre. E depois disso? A gente conversa de novo. Mas agora, antes de eu ir, só preciso saber uma coisa. Ela olhou nos olhos dele, séria. Nós valemos a pena esperar? Dylan entrelaçou os dedos nos dela. Claro que sim. Então me beija. Agora. Agora. Dylan olhou em volta da cafeteria quase vazia. Depois, voltou os olhos para ela. E dessa vez, sem mais hesitar, se inclinou e a beijou, suave, doce, cheio de esperança e possibilidades. Quando se afastaram, Emily sorria. Agora posso ir para Dubai em paz. E você vai voltar? Eu sempre volto do trabalho, Dylan. Eles riram juntos. A tensão entre eles finalmente derretida. Caminharam de mãos dadas por mais alguns quarteirões, falando sobre o futuro, sobre como manteriam contato. Quando chegaram à porta do apartamento de Emily, Dylan a beijou de novo. Boa viagem. Vai brilhar lá fora. Cuido da sua casa enquanto eu estiver fora. Talvez eu tenha que contratar outra faxineira, brincou ele. Temporária. Esse trabalho é meu quando eu voltar. A menos que você vire uma executiva mundialmente famosa. Emily ficou séria por um instante. Dylan, sucesso na carreira não significa nada se você não tem com quem compartilhar. Isso eu aprendi com a vida. Então, te desejo boa sorte. Mas não muita, porque eu quero que você volte. Eu prometo. Se quiser, posso continuar com a chegada de Emily a Dubai, o impacto dela na nova equipe, e o início de uma relação à distância cheia de reviravoltas e saudades. Ou então explorar um plot twist com Dylan indo visitá-la de surpresa. Como você gostaria de seguir a história? Dubai era tudo que Emily imaginava, e muito mais. As torres reluzentes, o contraste entre tradição e modernidade, a energia vibrante de uma cidade global. A Meir Azied foi mais que generoso. Ela ficou hospedada em uma suíte no Burj Khalifa com vista panorâmica, tinha motorista particular e acesso a todas as instalações luxuosas que o grupo oferecia. Mas o que mais impressionou Emily não foi o luxo, foi o respeito que davam à sua opinião. Nos primeiros dias, visitou 3 hotéis da rede, participou de reuniões executivas e entregou um relatório detalhado sobre ajustes culturais necessários para o mercado americano. Suas percepções são excepcionais, elogiou a Meir após sua terceira apresentação. Você tem uma visão que nossos consultores locais simplesmente não têm. Obrigada, Sra. Mead. É empolgante poder contribuir de forma significativa. Ele olhou com admiração. Emily, você tem potencial para ir muito longe. Já pensou em fazer isso em tempo integral? Ela ficou surpresa. Como assim? Estamos em expansão global. Precisamos de alguém que entenda diferentes culturas para liderar nosso departamento de desenvolvimento internacional. O cargo seria baseado aqui, em Dubai, com viagens frequentes. O coração de Emily disparou. Era uma proposta incrível. Mas também inesperada. É uma oferta e tanto. Mas preciso terminar o projeto atual primeiro. Claro. Mas pense com carinho. Naquela noite, em sua suíte iluminada pela vista da cidade, Emily recebeu uma chamada de vídeo de Dylan. Oi. Como está Dubai? Ele sorriu, animado. É incrível. Mas eu sinto sua falta, respondeu, sem disfarçar. Também sinto a sua. Ela contou sobre o dia, as reuniões, e por fim, sobre a proposta de Ahmed. É uma oportunidade e tanto, disse Dylan, mas ela percebeu algo em sua voz. Você parece preocupado. Não exatamente. Estou feliz por você, de verdade. Mas, achei que você voltaria em um mês. Essa proposta muda tudo. Dylan, eu ainda não aceitei. Eu sei. E você deveria aceitar. É o que sempre quis. Emily suspirou. Sempre quis ser reconhecida pelo meu trabalho, sim. Mas esse reconhecimento parece vazio se eu não tiver com quem compartilhar. Emily, a gente se conhece de verdade há só 3 semanas. Não tome decisões profissionais por minha causa. Não é por você. É por nós. Ela fez uma pausa. Dylan, e se a proposta incluísse Miami como base parcial? E se eu pudesse trabalhar remoto uma parte do tempo? E se a gente conversasse melhor quando eu voltasse? Ele sorriu com ternura. Você consideraria isso de verdade? Eu tentaria. Por nós. Então, vamos conversar quando você voltar. Por agora. Aproveite Dubai. Eu prometo. No dia da reunião decisiva, Emily vestia um elegante terno azul marinho, feito sob medida por um estilista local. O tecido parecia seda, e o tom realçava seus olhos, dando-lhe uma presença profissional e refinada.
Passara a noite anterior estudando cada detalhe do projeto, ensaiando perguntas em árabe e memorizando os nomes dos participantes. A sala de conferência no hotel mais luxuoso de Dubai tinha vista para o Burj Khalifa e o Golfo. O ar estava perfumado com oud, uma fragrância tradicional que Emily já havia aprendido a apreciar. Sua pasta estava organizada com 3 versões impressas do contrato, uma calculadora dourada e canetas Parker, presente de Dylan, com um bilhete dizendo boa sorte, estrela. Investidores da Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar e Kuwait estavam presentes. A pressão era enorme. O contrato de 50 milhões de dólares definiria não só o futuro do projeto em Miami, mas também sua credibilidade como consultora internacional. Senhores, apresento a vocês Emily Parker, nossa consultora cultural para o projeto de Miami, anunciou Ahmed com orgulho. Emily cumprimentou cada um no idioma apropriado, com respeito formal aos sauditas, tom cortês aos emiradenses, e francês fluente para 2 investidores magrebinos. Ao longo das 3 horas seguintes, ela fez mais que traduzir. Respondeu com segurança questões sensíveis, explicou conceitos arquitetônicos como Mashabia e defendeu adaptações culturais com precisão e elegância. Quando um investidor saudita conservador questionou a conformidade religiosa de certas áreas, Emily levantou-se com firmeza. Sheikh Abdullah, entendo completamente sua preocupação. Permita-me sugerir uma solução que honra nossas tradições sagradas e também atende aos padrões internacionais de hospitalidade. Por 20 minutos, ela apresentou adaptações que incluíam áreas de oração orientadas para Meca, espaços familiares privados e zonas públicas que respeitavam a modéstia, sem perder o requinte moderno. Isso é perfeito, disse o investidor, finalmente sorrindo. Alguém que entende que modernidade não precisa significar abandono dos valores. O sala mudou. Os rostos se abriram. As executivas presentes sorriram discretamente. Emily havia transformado tensão em consenso, com diplomacia, empatia e visão. No final da reunião, todos assinaram os documentos. Ahmed abraçou e sussurrou em português. Você salvou esse contrato. É uma verdadeira diplomata cultural. Foi um trabalho em equipe, respondeu com humildade. Emily, preciso de você em nossa equipe em tempo integral. Estou disposto a triplicar a oferta anterior. Os olhos dela se arregalaram. Triplicar. Seria um salário transformador. Mas... e Dylan? E Miami? E tudo que estavam começando a construir? Senhora Ahmed, estou verdadeiramente honrada. Ela sorriu, confiante. Posso pensar por alguns dias. Quer que eu continue com a decisão de Emily? Posso explorar o dilema dela entre amor e carreira, ou um reencontro inesperado em Miami ou Dubai. Qual caminho você prefere para o próximo capítulo? É uma decisão que pode mudar o rumo de toda a minha vida. Emily falou com a voz trêmula, os olhos fixos no vazio. Claro, Emily, respondeu sua colega. É uma decisão importante. Leve o tempo que precisar. Após a reunião, Emily voltou ao quarto de hotel. As mãos ainda tremiam, não de medo, mas de adrenalina. Ela pegou o celular e ligou para Dylan imediatamente. Dylan. Nós conseguimos. Fechamos o acordo. Isso é incrível, Emily. Estou tão orgulhoso de você. Me conta tudo. Emily narrou cada detalhe, os momentos tensos, as preocupações dos investidores, e como ela virou o jogo no último minuto. Dylan ouvia com atenção, comemorando cada vitória como se fosse dele também. Mas então, ela fez uma pausa. Tem mais uma coisa. Disse ela, hesitante. O que foi? Ahmed fez outra proposta. Ainda melhor. Triplo do salário. Cargo executivo permanente. Silêncio do outro lado da linha. Emily mordeu o lábio, com medo da reação dele. Mas Dylan, eu ainda não aceitei. Por quê? Eu não sei se quero isso, se isso significar passar menos tempo com você. Dylan respirou fundo. Emily, meu amor. Você não pode tomar decisões de carreira pensando só em mim. Essa é uma oportunidade única. Só é incrível se eu puder compartilhar isso com você. Se eu não tiver você, é só um emprego. E quem disse que você não vai me ter? Emily, estamos construindo algo juntos. Se isso significar que você vai viajar mais, a gente vai dar um jeito. Tem certeza? Tenho. Eu te amo. E quando você ama alguém, você quer ver essa pessoa voar. Mesmo que assuste. Mesmo que doa um pouco. Emily começou a chorar, aliviada. Dylan. Eu te amo tanto. Você sempre diz exatamente o que eu preciso ouvir. Nem sempre. Mas com você, eu tento acertar. Você conseguiu. De novo. Ela sorriu entre as lágrimas. Você está conquistando o mundo, Emily, e ainda escolheu dividir tudo isso comigo. Eu não te escolhi para assistir.
Eu te escolhi para construir comigo. Então volta para casa. Vamos planejar a nossa próxima aventura. Naquela noite, Emily mal conseguiu dormir. As palavras de Dylan ecoavam em sua mente, junto com as incertezas da expansão global. Do lado de fora da janela do hotel, Dubai brilhava como um lembrete de tudo que era possível quando ambição e coragem caminhavam lado a lado. Às 3 horas da manhã, ela estava na sacada com um bloco de anotações. Escrevia prós e contras, analisava tudo friamente. Mas, ao fim de cada lista, sobrava apenas uma pergunta: o que Dylan pensaria? E ela já sabia a resposta. Ele pensaria que ela devia seguir o coração, porque o amor deles era forte o suficiente para atravessar continentes. Às 5 horas, Emily tomou sua decisão. Pegou o celular e escreveu para Ahmed: aceito a proposta. Mas com uma condição: preciso manter minha base em Miami. Dubai pode ser meu segundo lar. Mas Miami é onde está o meu coração. Depois, mandou uma mensagem para Dylan: eu te amo. E aceitei a oferta. Não teria feito isso se não soubesse que você está ao meu lado. Mal posso esperar para planejarmos o nosso futuro juntos. A resposta veio quase instantaneamente. Eu sabia que você faria a escolha certa. Por nós. Pelo nosso futuro. Agora volta para casa. Quero comemorar essa vitória do jeito que você merece. Emily sorriu, guardou o celular e observou o nascer do sol em Dubai. Em poucas horas, estaria no voo de volta para Miami. De volta para Dylan. Para casa. Mas agora, com um contrato assinado e um futuro brilhante, ela sabia. Estava exatamente onde deveria estar. O voo foi uma mistura de exaustão, empolgação e ansiedade. No avião, respondeu e-mails de colegas parabenizando, mas sua mente estava em Dylan. Como seria vê-lo? Como lidariam com essa nova fase, agora que tudo havia mudado? No aeroporto, Dylan a esperava com um sorriso e um buquê de flores do Oriente Médio, jasmim e rosas de Damasco. Para minha heroína internacional, disse ele, abraçando-a forte. Como você sabia que essas são minhas flores favoritas de Dubai? Porque eu presto atenção em tudo sobre você. No carro, ela contou os detalhes da negociação que não tinha mencionado antes. Ele ouvia com carinho, a mão sobre a dela. Emily, você percebe o que fez? Você é uma diplomata nata. Eu só fiz o que amo. Conectar pessoas. Construir pontes entre culturas. E você faz isso lindamente. Mas hoje, esquece o trabalho. Preparei algo especial. Ao chegar em casa, Emily ficou sem palavras. A sala estava decorada com luzes suspensas, parecendo um jardim flutuante. Uma mesa posta com comida libanesa, hummus, tabule, quibe e fatouche, pratos que ela havia aprendido a amar em suas viagens. Dylan, como você fez isso? Liguei pro restaurante que você sempre fala. Queria trazer um pedacinho do Oriente Médio para nossa casa. Durante o jantar, falaram sobre tudo, seus medos, planos. Ao fundo, uma playlist com músicas árabes e jazz americano embalava o momento. Emily, posso te perguntar algo importante? Claro. Com todo esse crescimento internacional, com você viajando mais, como você vê o nosso futuro? Como vamos fazer isso funcionar? Ela colocou a taça de vinho na mesa, pegou as mãos dele e disse: eu vejo aventura. Desafios. Momentos difíceis em que estaremos longe. Mas também vejo você me esperando no aeroporto, jantares de negócios que você insiste em participar por vídeo, ligações tarde da noite. E eu? O que você vê? Dylan sorriu, e respondeu com a voz baixa: vejo uma casa cheia de mapas com nossos destinos. Passaportes carimbados. Vejo você ensinando nossos futuros filhos a falar outras línguas. Vejo reuniões de trabalho na sala que viram jantares românticos. Emily não aguentou. Os olhos se encheram de lágrimas. Filhos, Dylan? Ele assentiu com ternura. Com você? Eu vejo tudo isso. E mais. Dylan levantou-se devagar, caminhou até uma gaveta e voltou segurando algo. O coração dela parecia que ia explodir. O que você está fazendo? Perguntou, a voz quase falhando. Dylan ajoelhou-se ao lado dela, olhando fundo em seus olhos. Emily Parker, nos últimos dias, não consigo parar de pensar no seu sucesso, no brilho que você tem quando está fazendo o que ama. E percebi uma coisa: quero passar o resto da minha vida assistindo você brilhar. Ele abriu uma caixinha pequena, revelando um anel deslumbrante. No centro, um diamante reluzente cercado por pequenas safiras azuis, uma homenagem ao oceano que ela tanto adorava contemplar do escritório em Dubai. Este anel tem diamantes de 4 continentes: América do Sul, África, Europa e Ásia. Ele representa todas as suas aventuras passadas e as que ainda vamos viver juntos. Emily já não segurava as lágrimas. Dylan,
Eu sei que você vai viajar ainda mais. Sei que ofertas incríveis, oportunidades e lugares que nem imaginamos estão por vir. E eu quero que você aproveite cada uma delas. Quero ser quem celebra todas as suas vitórias, apoia em cada desafio e sempre tem um lar esperando por você. Ele respirou fundo, um momento pesado de emoção. Emily Parker, você quer se casar comigo? Quer construir comigo um império de amor? Um amor que atravessa fronteiras e une culturas. Quer ser minha parceira, minha melhor amiga, meu time, e o amor da minha vida? Sim, quase gritou ela, com um sorriso radiante. Sim, 1000 vezes sim. Com mãos trêmulas, Dylan deslizou o anel no dedo dela. Quando se beijaram, Emily sentiu o sabor das lágrimas, as dele e as dela. Eu te amo tanto, ela sussurrou quando se separaram. Eu te amo mais do que qualquer palavra em qualquer idioma pode dizer. O resto da noite foi uma mistura de planos, risos e lágrimas de felicidade. Eles ficaram acordados até o amanhecer, falando de tudo, desde o local do casamento até o número de filhos que queriam ter. No meio da madrugada, enquanto descansavam no sofá, Dylan disse: Emily, mais uma coisa. O que é? Quero que saiba que estou pronto para me mudar também. Se precisar de um lar em Dubai, Londres ou onde for, eu vou. Você realmente faria isso? Amor, meu lar é onde você estiver. E quanto ao seu negócio aqui, pode ser gerenciado de qualquer lugar. Além disso, acho que está na hora de expandir internacionalmente também. Emily virou-se para ele, surpresa e animada. Sério? Estaríamos construindo algo juntos. Por que não? 2 impérios são melhores que um só. E imagine só as possibilidades de juntar nossas redes. Dylan Smith, ela disse brincando, você está planejando dominar o mundo comigo? Não, Emily. Quero apenas valorizar o mundo ao seu lado. Na manhã seguinte, Emily acordou com o anel brilhando em seu dedo e um sentimento novo de plenitude. Não era só sobre carreira ou amor. Era sobre a união dos dois para criar algo maior. Bom dia, noiva, Dylan sussurrou, beijando seu ombro. Bom dia, futuro marido. Como você está? Como se pudesse conquistar o mundo. Então vamos fazer isso. Mas primeiro, café da manhã. Se vamos planejar impérios internacionais, precisaremos de energia. E assim, com alianças no dedo e suas do tamanho do mundo, Emily e Dylan começaram a planejar não apenas um casamento, mas uma vida inteira de parceria, amor e negócios. 6 meses após o encontro que mudou suas vidas, Emily estava numa rotina que nunca imaginou possível. Agora, diretora de expansão cultural do Grupo Amede, com condições renegociadas para morar em Miami e viagens estratégicas. Dylan a acompanhava sempre que podia, transformando algumas viagens de trabalho em mini-honeymoons espontâneas. A mansão mudou. O antigo escritório de Dylan agora tinha 2 mesas executivas, um mapa-mundi cobrindo uma parede inteira, e uma coleção de souvenirs de viagem, não só lembranças, mas ferramentas reais de trabalho. Máscaras africanas, tapetes persas, amostras de tecidos japoneses. Cada peça carregava uma história de negócios por trás. Sabe o que é engraçado? Disse Emily certa noite, enquanto cozinhavam juntos na cozinha gourmet que quase não usavam antes. O quê? Se alguém tivesse me dito há um ano que... Se alguém me dissesse que eu estaria temperando frango com roseano em casa com minha noiva, depois de voltar de reuniões em 3 continentes diferentes na mesma semana, eu diria que estavam loucos. Emily riu, enquanto Dylan cortava cebolas. E se alguém dissesse que eu encontraria minha futura esposa porque ela atendeu uma ligação que era para mim, eu pensaria que isso era roteiro de filme. Dylan respondeu, sorrindo. Falando nisso, Emily pegou o celular. Uma nova mensagem de Amede havia chegado. Tem uma proposta nova. Boa ou complicada? Boa, mas grande. Emily mostrou a mensagem para Dylan. Amede queria expandir para o mercado asiático, e especificamente para a Coreia do Sul. Um projeto de 6 meses baseado em Seul, com potencial para se tornar permanente. O que você acha? Perguntou ela. O que você quer fazer? Dylan devolveu a pergunta. Dylan, não posso mais tomar decisões sozinha. Temos um casamento para planejar e você tem seus próprios projetos. Dylan desligou o fogão e olhou para ela com seriedade. Emily, olhe para mim. O que você quer fazer? Sem considerar mais nada, só você e a sua carreira dos sonhos. Quero ir. A Coreia é fascinante. O mercado asiático representa 1/3 do projeto internacional e seria uma oportunidade única na vida. Então vamos. Como assim? Vamos juntos para Seul. Dylan, você não pode simplesmente... Sim, eu posso. Quando te pedi em casamento, me comprometi também com seus sonhos.
Se eles nos levem à Coreia, é lá que temos que estar. Emily largou o celular e o abraçou forte. Você é louco. Estou apaixonado. E isso faz diferença. E seu trabalho? A tecnologia me permite trabalhar remotamente. E sabe de uma coisa? Eu já estava pensando em expandir para a Ásia. 2 coelhos numa cajadada só. 2 semanas depois, Emily estava em uma reunião virtual com a Mary, Dylan ao seu lado. Então, Emily, qual a sua decisão sobre Seul? Eu topo, mas o Dylan vem comigo. Excelente, Dylan. É ótimo ter você conosco nessa aventura. De repente, Dylan interrompeu. Tenho uma proposta para você, Mary. Emily ficou surpresa. Eles não tinham discutido nenhuma proposta conjunta. Estou ouvindo, Mary disse, curioso. Que tal uma parceria completa? Smith Azeed Internacional. Emily já atua no desenvolvimento cultural internacional. Eu tenho experiência em fusões e aquisições. Juntos, podemos criar uma empresa que não só conecta culturas, mas também facilita negócios globais. Emily quase caiu da cadeira. Mary ficou em silêncio por alguns segundos. É uma ideia intrigante e inesperada. Vou precisar pensar. Quando a reunião terminou, Emily olhou para Dylan. O que foi que você acabou de fazer? Algo que eu deveria ter feito antes. Cansei de assistir você conquistar o mundo à distância. Agora quero estar ao seu lado. Dylan, Emily, venho meses vendo vocês brilharem de longe. Está na hora de brilharmos juntos. E se a Mary disser não, então criamos nossa própria empresa. Parker Smith International ou Smith Parker Global. O nome a gente decide depois. Emily começou a chorar e rir ao mesmo tempo. Você é mesmo louco. E eu sou seu. Um mês depois, estavam a caminho de Seul. A Mary aceitou a parceria, mas queria testá-los primeiro durante o projeto coreano. Emily sentia um frio na barriga, misturado com uma energia que não sentia há meses. Pronta para sua primeira missão internacional oficial? Emily perguntou a Dylan enquanto o avião ganhava altitude. Nasce pronta, só estava esperando você me dar essa chance. Durante as 16 horas de voo, eles trabalharam em propostas, estudaram o mercado coreano e praticaram algumas frases básicas em coreano. Emily teve que impedir Dylan de tentar aprender todo o alfabeto Hangul de uma só vez. Amor, você não precisa dominar a língua em um único voo, disse Emily, sorrindo. Mas você aprende tão rápido. Dylan, eu estudo idiomas há 15 anos. Você tem 3 dias. Vamos focar no básico. Tá bom, então me ensina a dizer minha esposa é brilhante em coreano. Minha esposa é brilhante, ela repetiu, rindo. Perfeito. É isso que vou dizer em todas as reuniões. Seul os recebeu com uma mistura impressionante de tradição e modernidade, que até Emily, acostumada a contrastes culturais, achou surpreendente. O apartamento alugado pela empresa tinha vista para o rio e ficava no distrito financeiro de Gangnam. Dylan, olha isso, Emily disse, abrindo as cortinas para revelar a vista noturna da cidade. Seul brilhava como uma imensa placa eletrônica. Incrível. Mas sabe o que é ainda mais incrível? O quê? Estarmos aqui juntos, construindo nosso próprio império. No primeiro encontro em Seul, Emily ficou fascinada ao ver Dylan em ação. Ele havia aprendido o protocolo coreano para negócios, praticado as reverências corretas e até arriscado algumas frases que Emily lhe ensinara. Dylan Parker Smith, ele se apresentou, usando o nome composto que escolheram para o negócio. E eu sou Emily Parker Smith, ela acrescentou, sentindo uma emoção nova ao dizer o nome. As reuniões foram intensas. O mercado coreano era algo completamente diferente do que Emily já tinha vivenciado. Mais formal que Dubai, mais tecnológico que Miami, com suas próprias sutilezas culturais. Mas ter Dylan ao lado fez toda a diferença. Enquanto ela brilhava na sensibilidade cultural, ele se destacava na estratégia empresarial. Juntos, formavam uma sinergia que impressionava até os executivos coreanos, conhecidos por seu rigor. Senhorita Emily, disse o CEO da empresa com quem negociavam, seu marido entende de negócios, mas você entende das pessoas. Juntos, vocês são uma equipe poderosa. Após 3 semanas em Seul, a Mary marcou uma videochamada para acompanhar o progresso. Vocês têm os contratos? Sim, respondeu Emily. O projeto inicial foi aprovado com bônus. Sim, Dylan completou. E os parceiros locais estão satisfeitos? Mais do que satisfeitos. Querem expandir para mais 2 fases, finalizou Emily. A Mary sorriu pela tela. Parece que a Smith Azeed International começa oficialmente amanhã. Bem-vindos a bordo, parceiros. Naquela noite, no apartamento temporário em Seul, Emily e Dylan brindaram com champanhe coreano e a vista da cidade que já provava sua parceria. Conseguimos, disse ela,
erguendo a taça. Conseguimos, Dylan repetiu. E amor? Sim. Isso é só o começo. O planejamento do casamento começou em Seul, continuou em Dubai, foi pausado em Londres e finalmente ganhou forma em Miami. Emily e Dylan queriam algo íntimo, mas cheio de significado, um reflexo das culturas que agora faziam parte de suas vidas. Queremos o Jardim Botânico de Miami, anunciou Emily uma manhã, no café da manhã do apartamento em Seul. Algum motivo especial? Dylan perguntou, passando manteiga no pão coreano que haviam comprado na padaria da esquina. É onde tudo começou, geograficamente. Miami foi o ponto de partida. Além disso, o jardim é internacional. Rosas de damasco, cerejeiras japonesas, palmeiras cubanas. É como nossa vida toda em um só lugar. Perfeito. Nos meses seguintes, o planejamento virou uma dança complexa de fusos horários e culturas. A mãe de Emily queria tradições latinas. Ahmed insistia em enviar decoradores de Dubai. Dylan queria toques clássicos americanos, mas também honrar todos os lugares que visitaram juntos. Estamos planejando um casamento ou uma conferência da ONU? Brincou Emily uma noite, olhando as listas intermináveis no laptop. Por que não os dois? Dylan sorriu, passando a mão pelos cabelos dela. Nossa vida é internacional. Porque nosso casamento seria diferente. 3 meses antes da festa, mudaram-se para Miami para os preparativos finais. A casa havia mudado novamente. Agora tinha um segundo escritório para Emily, um quarto só para amostras de tecidos e catálogos de casamento, e uma parede coberta de fotos dos lugares onde trabalharam juntos. Senhorita Parker, Sr. Smith, disse a organizadora do casamento, uma experiente colombiana. Precisamos decidir sobre as flores. Temos algumas ideias, disse Emily, animada. Passara semanas pesquisando flores que representassem cada cultura importante em suas vidas. Queremos rosas de damasco para Dubai, orquídeas japonesas para Seul, hibiscos para Miami. Fez uma pausa, respirando fundo, e gerânios portugueses para homenagear a família da mãe de Dylan. Dylan ficou surpreso. Como você sabia dos gerânios portugueses? Sua mãe me contou. Disse que sua avó sempre os cultivou e que você adorava o cheiro quando era criança. Eu te amo, ele disse, beijando a testa dela. Veja o romance com atenção aos detalhes. A organizadora sorriu. Conseguiremos todas essas flores. 2 semanas antes do casamento, Ahmed chegou a Miami, uma semana antes do previsto. Preciso conversar com vocês sobre algo importante, disse durante o jantar em sua casa. Emily e Dylan trocaram olhares preocupados. Ahmed, se é sobre o contrato de Tóquio. Começou Dylan. Não é trabalho, Ahmed interrompeu. É sobre vocês dois. Nós? Emily perguntou, surpresa. Sim. Tenho observado vocês nos últimos meses. A forma como vocês trabalham juntos, como se respeitam, como combinam seus talentos únicos para criar algo maior do que a soma das partes. Ahmed fez uma pausa para tomar um gole de vinho. Quero propor algo, uma joint venture completa. Não apenas vocês dois trabalhando para mim, mas uma verdadeira parceria. Smith e Parker International, com os 3 como sócios iguais. Emily quase derrubou a taça de vinho. Ahmed, isso é muito merecido. Dylan notou uma certa cautela na voz do amigo. Mas por que agora? Por que não depois do casamento? Porque eu quero que vocês entrem nesse casamento sabendo que tem um futuro sólido, tanto pessoal quanto profissional. E por quê? Ahmed hesitou. Eu vejo vocês como família. Essa oferta não é só negócio. É um reconhecimento. Emily começou a chorar. Ahmed, não vamos responder agora. Vamos pensar. Mas saibam disso, independente da decisão, vocês sempre terão um parceiro em mim. Naquela noite, Emily e Dylan ficaram acordados até tarde conversando. É uma oferta incrível, Emily disse, aninhada no peito dele. É mais que incrível. É um sonho. Mas quero ter certeza que não vou tirar você dos seus próprios sonhos. Ela olhou. Dylan, meus sonhos mudaram. Antes, eu queria provar algo, mostrar que podia conseguir. Agora, quero construir algo com você. Tem certeza? Nunca tive tanta certeza na vida. Acho que temos uma resposta para Ahmed. Temos. Emily Parker, em breve Emily Smith, e futura sócia. Você vai construir um império comigo? Vou. Mas só se você prometer nunca esquecer de onde viemos. Como poderia? É a nossa história favorita. Na manhã do casamento, Emily acordou em seu antigo apartamento, uma tradição que insistiram em manter. A mãe, as madrinhas e até algumas amigas de Dubai ficaram para uma espécie de festa do pijama internacional. Nervosa? Perguntou a mãe,
enquanto ajudava a passar a maquiagem. Não. Tenho certeza. Mesmo com tudo mudando, a empresa nova, as viagens constantes, essa vida internacional toda. Emily olhou no espelho, vendo não só a si mesma, mas pedaços de todas as mulheres que moldaram a mãe, professoras de idiomas, amigas de vários países. Mãe, lembra quando o papai morreu e eu prometi a mim mesma que aprenderia todas as línguas do mundo para que pudéssemos continuar viajando juntos? Lembro. Eu não cumpri essa promessa, mas encontrei algo melhor. Emily continuou. Encontrei alguém que quer fazer todas essas viagens comigo. Do outro lado da cidade, Dylan estava nervoso. O melhor amigo teve que lembrá-lo de respirar 3 vezes. Caro, você está mais nervoso que ela, brincou. É porque hoje isso fica real. Não é mais namoro, nem só morar junto. É pra sempre. E você está pronto? Nasce pronto. Só não sabia disso até te conhecer. O jardim botânico estava transformado. Flores de 5 continentes formavam um caminho multicultural até o altar. Convidados de dezenas de países preencheram as cadeiras brancas. Dylan viu colegas de trabalho de Emily, parceiros de negócios, mas acima de tudo, a família escolhida que parecia ter surgido do nada há menos de um ano. Quando a música começou, ele sentiu as mãos suarem. Omar, assistente de Emily em Dubai e agora amigo, já segurava as alianças. Ahmed, padrinho, sorria orgulhoso ao lado. E então ela apareceu. Emily entrou acompanhada da mãe, mas Dylan só tinha olhos para ela. O vestido era simples, mas com detalhes bordados que ela mesma havia coordenado com artesãos dos diferentes países, fios dourados de Dubai, pérolas de Seul, renda de Miami. Era Emily em sua essência, simples na superfície, infinitamente detalhada. Quando chegou ao altar, a mãe beijou sua bochecha e sussurrou algo em espanhol. Emily riu. Agradeceu em árabe a Ahmed, emocionado, e finalmente se concentrou totalmente em Dylan. Oi, ela sussurrou. Oi, ele respondeu, com a voz trêmula. Você está linda. Você está chorando. Sou um homem emotivo. O celebrante, um amigo da faculdade de Dylan que havia se tornado ministro, iniciou a cerimônia em inglês, incluindo bênçãos em árabe e espanhol que eles escolheram juntos. Quando chegou a hora dos votos pessoais, Dylan respirou fundo. Emily, há 1 ano e meio, você era uma desconhecida que limpava minha casa. Começou em espanhol, fazendo a mãe dela se emocionar. Hoje, você é quem dá significado a cada palavra que conheço em qualquer idioma. Mudou para o inglês. Você me ensinou que amar é realmente ver a pessoa que está à sua frente. Prometo sempre enxergar você nas suas vitórias, nos seus medos, e nos seus sonhos loucos de conquistar o mundo. Por fim, surpreendendo a todos, falou em árabe. Você é meu lar, meu coração, meu futuro. Emily agora chorava, mas seu rosto brilhava de felicidade. Como você aprendeu árabe? Perguntou, com um sorriso. Tive um professor excelente nos últimos meses, disse Dylan, piscando para ela. Emily enxugou as lágrimas e começou seus votos. Dylan, 1 ano e meio atrás, eu atendi seu telefone, com medo de ser demitida só por ousar pegá-lo. Um riso suave percorreu os convidados. Hoje, atendo seu telefone porque construímos algo juntos que é maior do que o medo, maior que as diferenças culturais, maior que qualquer fronteira. Ela apertou a mão dele. Você me viu quando eu me sentia invisível. Me amou antes mesmo que eu acreditasse ser digna de amor. E, mais importante, você não apenas aceita meus sonhos. Você insiste em torná-los seus. Em espanhol, ela se virou para a mãe. Prometo te amar como papai amou a mamãe, através das mudanças, desafios e todas as nossas aventuras. E, por fim, em árabe, para um Ahmed já as lágrimas. Obrigada por me dar a chance de encontrar o meu amor. O celebrante então perguntou. Vocês têm presentes um para o outro? Dylan assentiu e tirou um envelope do bolso. Emily, além da aliança, tenho mais uma coisa para você. Já tenho passaporte. Ela riu. Amor, ele sorriu. É um passaporte diplomático honorário. Ahmed e alguns amigos influentes ajudaram a conseguir para que você possa viajar com mais facilidade a trabalho. Emily cobriu a boca, emocionada. Dylan, isso é impossível. Nada é impossível para nós. Emily então tirou uma caixinha pequena. Eu também tenho algo. Já tenho relógio. Dylan zombou. Esse mostra 4 fusos horários ao mesmo tempo, assim onde quer que estejamos. Sempre saberemos que horas são para o outro. Dylan a beijou antes que o celebrante pudesse dizer algo. Desculpa, riu. Sem problema, sorriu o celebrante. Na verdade, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva de novo. E assim, sob o céu de Miami, no jardim que representava o mundo inteiro, Emily e Dylan selaram sua união, não só como casal, mas como parceiros de vida,
sonhadores e construtores de algo maior. Um amor que atravessava todas as fronteiras. 2 meses depois do casamento, Emily e Dylan estavam em sua lua de mel atrasada em Bali, um destino que combinava com a filosofia deles. Por que escolher apenas um lugar quando se pode explorar muitos? Tiveram uma semana relaxando no Havaí, fizeram uma rápida parada em Tóquio para algumas reuniões, e agora desfrutavam das praias e templos da Indonésia antes de voltar para a realidade. Na primeira noite no resort particular em Ubud, Dylan recebeu uma ligação urgente da assistente executiva que haviam contratado em Miami. Ei, desculpe interromper, mas é urgente. A voz de James veio pelo telefone. Emily ergueu a cabeça do travesseiro, preocupada. O que houve? Dylan perguntou, colocando o telefone no viva-voz. A Maid está passando por uma crise. Os parceiros em Tóquio ameaçam desistir do acordo. Parece ser um problema cultural, e eles precisam urgentemente de você, Emily. Emily se levantou imediatamente. Que tipo de problema cultural? Algo sobre a interpretação errada de certas cláusulas. Os japoneses acharam que foi intencional, mas a Maid acredita que foi só uma tradução ruim. Está um caos total. Dylan olhou para Emily, vendo o mesmo conflito nos olhos dela que sentia dentro de si. Quando nos encontram? Ela perguntou. Ontem. A reunião é amanhã, às 14 horas, horário de Tóquio. Emily já estava de pé. Tem voo de Bali para Tóquio. Emily, amor, é nossa lua de mel, disse Dylan, segurando sua mão. Dylan, se não resolvermos isso, perdemos todo o projeto asiático. James, você pode nos dar 5 minutos? Dylan pediu. Claro. Dylan desligou e olhou para Emily. O que você quer fazer? O que eu preciso fazer? Ir para Tóquio. Ela se sentou ao lado dele na cama. Amor, quantos casais têm uma lua de mel que pode salvar um império corporativo? Você está falando sério? Quer transformar nossa lua de mel em viagem de negócios? Não quero, mas preciso. Essa é nossa empresa agora, Dylan. Nossa reputação. Ele ficou em silêncio por um momento e depois riu. Sabe de uma coisa? Você tem razão. Estamos construindo algo diferente, não é? Então, por que nossa lua de mel tem que ser tradicional? Emily o beijou. Obrigada por entender. Com uma condição. Qual? O hotel mais romântico de Tóquio e 3 dias extras de uma lua de mel de verdade depois que tudo se resolver. Prometo. 12 horas depois, estavam em Tóquio, exaustos, mas focados. O hotel escolhido por Dylan era o Ritz-Carlton, com vista para o Monte Fujiai. Um toque de romance em meio ao caos corporativo. Senhor e senhora Smith. A Maid os recebeu no saguão com um abraço. Não acredito que vocês vieram. Somos uma equipe, disse Emily. Simples. Contem tudo, Dylan pediu, tirando seu tablet da bolsa. Os japoneses interpretaram uma cláusula sobre flexibilidade arquitetônica como falta de respeito às normas locais. Nosso tradutor usou uma expressão muito casual que, em japonês formal, soa como descuido. Emily suspirou. Deixa adivinhar, ele usou a palavra que significa desleixo em vez de adaptabilidade respeitosa. A Maid parou. Como você sabia disso? Desleixo implica descuido. Adaptabilidade respeitosa mostra que valorizamos os padrões deles. É um erro comum quando se perde nuances culturais. Exatamente. E agora eles querem que o Sr. Tanaka receba um pedido pessoal de desculpas. Quando é a reunião? Dylan perguntou. Em 8 horas, respondeu Emily, olhando firme para ele. Preciso me preparar, revisar todas as cláusulas do contrato em japonês, criar uma apresentação para reconstruir a confiança. Também vou contatar alguns parceiros locais para ver se conseguimos alguém respeitado na cultura japonesa que possa garantir nossa boa-fé. Dylan já pegava o celular. Tem certeza mesmo disso? A Maid entrou na conversa. É a lua de mel de vocês. Emily e Dylan trocaram um olhar e sorriram. A Maid, disse ela, esta é a nossa lua de mel. Salvar nossa empresa juntos, construir algo maior que qualquer emprego, ser parceiros de verdade. Além do mais, acrescentou Dylan, Tóquio tem seu charme romântico. Não tivemos um jantar de negócios surreal e maravilhoso em Dubai durante a lua de mel? Emily riu. Então vamos fazer Tóquio funcionar também. Nas próximas 8 horas, Emily mal dormiu. Releu cada linha do contrato, preparou uma apresentação detalhada sobre respeito cultural e intenções genuínas, e até praticou diferentes formas de se curvar, para demonstrar um pedido sincero de desculpas sem parecer submissa. Enquanto isso, Dylan conseguiu contatar 3 intermediários culturais respeitados, incluindo um consultor corporativo com experiência em fusões entre Japão e Oriente Médio. O Sr. Dylan é muito habilidoso em networking, comentou o consultor durante um rápido café às 5 da manhã. Em meu superpoder, Dylan sorriu.
Minha esposa tem o superpoder cultural, eu tenho as habilidades sociais. Na reunião, Emily foi impecável. Vestia um terno azul marinho, conservador e elegante, estudou o histórico de cada executivo japonês e começou com uma reverência profunda, mas sem dramatização exagerada. Senhor Tanaka, ilustres membros do conselho, começou em japonês formal. Agradeço profundamente a oportunidade de esclarecer as intenções por trás da nossa proposta. Durante a hora seguinte, ela corrigiu um mal-entendido linguístico e apresentou exemplos de projetos anteriores onde a flexibilidade arquitetônica foi vista como uma forma de honrar a arquitetura local, e não de desrespeitá-la. Mostrou exemplos de Dubai, onde elementos tradicionais foram integrados com respeito a designs modernos. Nossa visão, disse, alternando para inglês fluente para incluir a MED, é criar espaços que honrem tanto o passado quanto o futuro, respeitando tradições e abraçando a inovação. Sr. Tanaka, que mantiveram uma expressão séria durante toda a reunião, finalmente assentiu. Senhorita Parker Smith, seu entendimento da nossa cultura restaurou nossa confiança. E Sr. Smith, disse, dirigindo-se a Dylan, aprecio seus esforços para reunir mediadores respeitados. Vocês demonstram um comprometimento que não víamos há muito tempo. Ahmed quase caiu da cadeira aliviado. O acordo foi finalizado com cláusulas ampliadas para assegurar plena compreensão cultural. Temos uma tradição na nossa empresa, disse o Sr. Tanaka no final. Quando mal-entendidos são resolvidos e parcerias fortalecidas, promovemos um jantar cerimonial. Por favor, honre-nos com sua presença hoje à noite como nossos convidados. Será um prazer, respondeu Emily, com o tom mais respeitoso que conseguiu. Naquela noite, durante um jantar formal em um restaurante tradicional de Kyoto, onde chegaram de trem-bala, Emily e Dylan participaram de uma cerimônia do chá, um jantar kaiseki de 20 pratos e até experimentaram caligrafia japonesa com orientação aos verdadeiros parceiros, brindou o Sr. Tanaka com sake, que transformam desafios em pontes. Mais tarde, no trem de volta a Tóquio, Emily estava exausta, mas radiante. Acho que gostei mais da reunião do que da lua de mel em Bali. Sério? Dylan sorriu. Veja o que fizemos hoje. Salvamos um acordo internacional, aprendemos profundamente uma nova cultura e ainda tivemos uma noite romântica única. Ela se aconchegou nele. Essa é a nossa vida. Não convencional, imprevisível, mas é nossa. E você está feliz? Nunca estive tão feliz. E você, Emily? Todo dia contigo é uma aventura. Não gostaria de outra maneira. Nos 3 dias seguintes em Tóquio, e finalmente tiveram tempo só para eles. Visitavam templos ao amanhecer, faziam compras no mercado de peixe de Tóquio e jantavam em pequenas izakayas, onde Emily conversava com idosos locais em japonês e traduzia suas histórias para Dylan. Sabia que não somos capazes de tirar férias normais, né? Dylan comentou numa manhã, tomando café em uma cafeteria orgânica minúscula que Emily tinha descoberto lendo uma placa inteira em japonês. Claro, o normal é superestimado. Concorda com uma regra? Depende da regra. Um fim de semana por mês, só nós dois. Sem telefones, sem reuniões, sem emergências corporativas. Emily estendeu a mão. Fechado, mas com uma adição. Qual? Uma vez por ano. Inventamos uma emergência corporativa em algum lugar romântico só para misturar trabalho e romance de propósito. Dylan riu, apertando a mão dela. Agora sim, perfeito. Você é genial. Sou sua, e você é meu. Com o protocolo da lua de mel não convencional definido, voaram de volta para Miami 3 dias depois, sabendo que haviam construído não só um casamento, mas um modelo de parceria que unia amor e ambição de um jeito que realmente funcionava para eles. 2 anos após o casamento, Emily estava em seu novo escritório em casa, um espaço ampliado para acomodar 2 berços estilo escandinavo. Os gêmeos, Sarah e Omar, dormiam tranquilamente enquanto ela participava de uma videochamada com investidores em Zurique. Senhora Smith, nossa análise trimestral projeta crescimento de 34% se expandirmos primeiro para a América do Sul, disse o executivo suíço. Emily anotava enquanto Sarah começava a chorar. Sem hesitar, pegou a bebê com um braço, continuando a reunião como se fosse a coisa mais natural do mundo. Sim, entendo as projeções, mas precisamos considerar nuances políticas na Venezuela e instabilidade cambial na Argentina, disse, embalando Sarah delicadamente. Dylan apareceu na porta, segurando Omar nos braços e 2 xícaras de café. Pode me passar a chupeta rosa? Ela sussurrou. Ele entregou e beijou sua testa. Como está a reunião? Produtiva. Querem expandir para a América do Sul. E você? Tenho 3 propostas para expandir minha fintech para a Europa. Eles se olharam. Será que fomos ambiciosos demais?
Perguntou Emily. Emily, lembra quando dissemos que queríamos tudo? Carreira, família, viagens, impacto global, e estamos conquistando tudo isso. A grande questão agora é ainda queremos crescer. Emily alimentava o mar, pensativa. Sabe qual foi a melhor parte do último ano? Trabalhar com você, viajar com os bebês para reuniões, mostrar aos nossos filhos que ambição e amor podem caminhar juntos. Com condições? Dylan perguntou, curioso. Sim, claro. Primeiro, vamos investir em um jato particular. É prático para viajar com os pequenos. Segundo, contratamos assistentes culturais em cada região. Pessoas que saibam criar ambientes de reunião que acolham bebês. E terceiro, um fim de semana por mês só para a família. Emily sorriu, os olhos brilhando. Dylan, eu te amo ainda mais desde que somos pais. Por quê? Porque te vejo atender ligações em 3 idiomas enquanto prepara comida para os bebês. Fecha contratos milionários com a Sarah no colo, que acaba fazendo xixi em você. E te amo porque você nunca me fez escolher entre carreira e família. Dylan a puxou para um abraço apertado. Posso confessar algo? Sempre. Às vezes, sinto que somos sortudos demais. Amor, você salvou minha empresa, fala 6 idiomas, negocia tremendo de sono pela manhã e canta canções de ninar em japonês à noite. Você merece todo o sucesso do mundo. E teve a coragem de enxergar mais do que uma funcionária. Você viu uma parceira. Dylan, sim. Vamos expandir para a América do Sul e Europa e mudar a forma como negócios internacionais funcionam para quem tem filhos pequenos. Sim, senhora CEO. Um mês depois, Emily estava em São Paulo apresentando a investidores brasileiros. Sarah dormia no carrinho, com Omar e uma babá multilingue ao lado. Nosso modelo focado na família não nos torna menos eficientes, explicou Emily. Pelo contrário, mostra total versatilidade. Os brasileiros ficaram impressionados. É inspirador ver uma empresa que entende que profissionais têm família, e que sucesso pode incluir a vida real. Após a reunião, Emily fez uma videochamada para Dylan em Amsterdã. E aí, como foi? Perfeito. Para você, está fechado. Os holandeses amaram nossa ideia de integrar vida e trabalho. Estamos criando um movimento. Construindo uma família global. 6 meses depois, a Smith Parker International virou estudo de caso em Harvard, não só pelo crescimento rápido, mas por sua abordagem inovadora. Senhora Smith, a Forbes quer fazer uma matéria de capa com você. Podem esperar até eu terminar de limpar vômito de bebê da minha blusa Armani. No dia da sessão de fotos, Sarah usava um terno rosa pequeno. Omar, um azul marinho. Digam dominação global, pediu o fotógrafo. Conquista mundial. Gritaram todos, enquanto os bebês balbuciavam felizes. A matéria destacava não só o sucesso financeiro, mas a mudança de mentalidade que representavam. Emily, estamos mudando o mundo, disse Dylan numa noite em Dubai. Vivemos nossa verdade, e o mundo está aprendendo que existem muitas formas de amar, trabalhar e crescer. Você ainda pensa naquela ligação? Sempre. Foi a primeira vez que usei minha voz para algo maior. Olhe onde chegamos agora. 3 meses depois, Emily estava em Vancouver para sua palestra TED. Dylan estava na primeira fila, com as crianças. Há 3 anos, eu era uma faxineira invisível. Um telefone tocou, eu atendi, e esse ato simples mudou paradigmas corporativos. Por 20 minutos, ela contou sua jornada, mostrando que a questão não é equilíbrio entre vida e trabalho, mas sim a integração entre eles. Aplausos ensurdecedores. Mamãe foi incrível, gritou Sarah. Mamãe arrasou, completou Omar. Mais tarde, uma jovem de Beirute se aproximou. Senhora Smith, eu falo 4 idiomas, mas trabalho em call center porque dizem que não pareço adequada para negócios internacionais. Emily pegou sua mão. Pare de deixar que os outros definam o que parecer adequada significa. Aqui está meu cartão. Nossa empresa está sempre buscando talentos multilingues. E um conselho: atenda todas as ligações. Você nunca sabe qual vai mudar sua vida. Naquela noite, enquanto embalava os bebês para dormir. Podemos ter um terceiro? Dylan perguntou. Sério. Acho que estamos ficando muito bons em criar agentes de mudança que respeitam culturas. Dylan Smith, você está propondo que expandamos nosso negócio familiar? Para mim, parece perfeito. E assim, em Vancouver, com 2 bebês dormindo e planos traçados, Emily e Dylan celebraram não o fim de uma jornada, mas o começo de muitas outras. Muitas pessoas passam pela vida sendo vistas, mas nunca verdadeiramente conhecidas, sussurrou Emily. Aprendemos que o verdadeiro amor enxerga potencial antes dos resultados. E parcerias reais multiplicam sonhos em vez de dividir tempo. Eu te amo, Dylan Smith. Eu te amo,
Emily Smith e eu amo o que construímos juntos. O que você achou da história de Dylan e Emily? Deixe sua opinião nos comentários. Avalie de 0 a 10. Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar todas as nossas histórias.